Olá, minha gente. Eu já falei aqui que fui xingado de comunista em palestra para profissionais da educação várias vezes, quando pronuncio o nome de Karl Marx. Veja pelo link nas descrições aqui do vídeo. O engraçado é que o nome de Engels parece que não aterroriza ninguém. Pois bem, vocês acreditam que em uma outra ocasião eu fui acusado de capitalista? Puxa vida, vocês se decidam, por favor. Eu vou resumir a ofensa. Os meus livros sempre ficam à disposição dos participantes nas formações que eu conduzo. E ao final, reservo um tempo para conversar com os leitores, dar autógrafos, fazer fotinhas, etc. Coisa que eu também gosto. Um dia, um professor barganhou o preço de um livro. Ah, mas antes indagou por que eu não fiz sorteios durante a palestra. Professores e sorteios, é claro que nasceram um para o outro. Eu lhe informei o valor do desconto que poderia dar, visto que eu precisava cobrir o valor com o qual eu compro os livros das editoras. Ele me olhou fixamente e disse, meio sarcasmo, meio ironia: Professor Simão, eu não imaginava que o senhor fosse tão capitalista. O valor tinha que ser simbólico, talvez até doá-los. E eu retruquei. E capitalista? Eu? Eu sou professor, trabalhador como você. E mesmo escritor, eu não sou dono dos meios de produção das minhas obras. Nem acumulo capital. E ele insistiu. É capitalista sim. Pelo menos pagou o livro e entre resmungos e muxoxos foi embora. E não me deu a oportunidade de lhe esclarecer umas coisinhas. Não só concordo, mas defendo que não devemos ser indiferentes aos efeitos perversos do capitalismo sobre a maior parcela da sociedade. E isso nós vemos todos os dias, em todos os lugares. Desfilam sob nossos olhos desumanas situações de subempregos, muitas degradantes, a imensa massa de desempregados, desalentados, empregados submetidos a toda forma de exploração, salários insignificantes, condições insalubres, jornadas fatigantes, irmãos em situação de rua, catando restos para sobreviverem. Muita gente desprovida do acesso aos serviços de saúde, à alimentação digna, à escola decente, à cultura. Então, não dá para ficarmos indiferentes quando falamos de capitalismo. Mas nós, profissionais da educação, temos a obrigação do discernimento quanto a um tema que deve ser material essencial de um trabalho ético e responsável. Resolvi trazer o caso para, quem sabe, o colega e quem mais se interessar possam ser apresentados aos conceitos e exemplos básicos do capitalismo e talvez sair do senso comum e se colocar legitimamente em defesa de uma sociedade mais justa, inclusiva, sobretudo em se tratando de escola. Então vamos lá. A conversa de hoje é sobre capitalismo. E como a educação entra nessa história. E eu conto com vocês para passarem adiante esse serviço de utilidade pública. Vamos começar pela etimologia. A palavra capital tem origem no latim capitale, derivado de capitalis, que significa principal ou primeiro. No período entre os séculos XII e XIII, o termo capitale surgiu na Itália com o significado de fundos, quantias de dinheiro ou dinheiro com direito a juros. Pois bem, eu queria ter explicado ao colega que a expressão capitalista só faz sentido se estivesse referindo ao proprietário do capital.
Mas sigamos. Da etimologia, vamos à história? Para entendermos um razoável do capitalismo, não tem outra forma senão voltarmos à Idade Média e darmos uma olhadinha no feudalismo. Porque o sistema capitalista vai engatinhar no século XV com a decadência do feudalismo, que prevaleceu na Idade Média entre os séculos 5 a 15. Façam as contas rápidas aí. Imagina só. Você chegou a 1000 anos? Isso. 1000 anos, um milênio de um sistema malvado, excludente, de exploração desumana das classes populares. O lapso de 1000 anos significa que gerações e gerações se sucederam na absoluta resignação e crença de que o mundo sempre fora assim, e assim sempre seria. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei crença, mas é crença mesmo, pois era uma das funções da Igreja Católica inculcar na classe subalterna que tudo o que se fazia era para a honra e glória de Deus. Refrescando suas aulas de história, esse sistema se fundamenta em grandes propriedades agrárias, denominadas de feudos. Isso mesmo. Cujos donos eram os senhores feudais e a mão de obra era servil. A sociedade era dividida em 3 classes bem definidas: clero, nobres e servos. Funcionava assim, eu vou te contar. O rei cedia terras aos senhores feudais e estes passavam a deter poderes absolutos sobre elas, inclusive definindo suas próprias regras no âmbito do seu feudo. Como integravam a nobreza, claro que não colocariam suas nobres mãozinhas nas terras. Faziam o quê? Concediam aos servos, os trabalhadores rurais da época, denominados de vassalos, para que plantassem, colhessem e entregassem toda a produção aos seus senhores. Então, vem cá, dê um palpite quanto ao montante que recebiam como salário. Pouco? Razoável? Muito? Ou variava conforme o IPCA? Nenhuma dessas opções, amigo. Claro, não recebiam nem um muito obrigado. E lá vertiam sangue, suor e lágrima em troca da alimentação e da moradia. Claro, sempre nas piores condições. O homem, lobo do homem, no seu estado mais puro, como Thomas Hobbes descreve no seu Leviatã. Já começaram a desconfiar onde vão se firmar as raízes nefastas do capitalismo? Muito bem, é por aí mesmo. Desde longa data, não dá mesmo para ficarmos indiferentes quando falamos de capitalismo. Uma característica importante do feudalismo é que não havia hipótese alguma de mobilidade social. As pessoas nasciam e morriam, sempre pertencendo à sua classe de origem. E ali valia a regra: nasceu pobre, morrerá pobre. A mesma coisa valia para a nobreza, topo da cadeia alimentar, os proprietários das terras, os senhores feudais. E também valia para o clero, os membros da Igreja Católica. Aliás, uma instituição mais poderosa do que nunca no feudalismo. É necessário lembrar que a Igreja não apenas pregava a palavra de Deus, mas, talvez o mais importante, gozava de altos poderes na política, assim como era dona de terras a perder de vista. E a escola no período feudal, tio Simão? Achei que você não fosse perguntar. Então lembre-se, era a Idade Média. A escola era restrita aos filhos da nobreza e sob a rígida influência da Igreja.
inclusive, ou eram construídas coladas às igrejas ou funcionavam mesmo nos interiores dos mosteiros. A maioria da população era analfabeta e o ensino era baseado àqueles que tinham acesso na doutrina cristã e no latim. E ponto. Alguma possibilidade de se pensar em mudanças sociais? O que é que você acha? Bem, é isso. Para entendermos a transição do feudalismo para o capitalismo, precisamos lembrar que no sistema feudal, aquilo que se produzia era consumido localmente. Não havia comércio. Havia o escambo de produtos por produtos. Mas só que um fenômeno acontecia. Na medida em que a população crescia, cresciam também as cidades. Surgiu o comércio e a moeda para facilitar as trocas. Foram inventadas as feiras livres e uma coisinha chamada fonte de renda. Mas calma, eu estou quase chegando lá. A derrocada do modelo feudal vai se dando em função de razões diversas, como a crise agrícola, as cruzadas, a peste negra, o êxodo rural, mas, sobretudo, quando a nobreza começa a vender aquilo que suas terras produziam. Ou seja, a mercantilização da produção agrícola. E aí o comércio vai se estabelecendo e se expande rapidamente. Os lucros e a acumulação do capital começam a fascinar a nobreza e o alto clero. Nos caminhos entre o rural e o urbano, surgiram os burgos, denominação para pequenas cidades, altamente produtivas e que ampliariam os ramos do comércio para roupas, joias, especiarias do Oriente, além de atividades financeiras. Então, minha gente, os burgos, desta forma, passaram a manter os vilarejos circunvizinhos. Não demorou muito, os burgueses, negociantes que habitavam os burgos, se associaram aos reis para obter vultosos benefícios econômicos. Diante desse cenário de transformações comerciais significativas, uma nova classe social emergiu: a burguesia. Essa classe surgiu devido a um evento singular: a mobilidade social de grupos envolvidos no comércio que estabeleceram um modelo de trabalho livre e assalariado. Ao menos não eram escravizados. A burguesia consistia em proprietários dos meios de produção, como comércio, imóveis, terras. E aí, já estamos no século XVI ao século XVII. E a burguesia vai se fortalecendo ainda mais, acumulando recursos por meio da expansão do comércio internacional, conhecido como mercantilismo. Isso mesmo. Esses recursos financeiros foram, prestem atenção, direcionados para o surgimento das indústrias, sendo o motor a vapor um símbolo marcante desse período. Você já percebeu onde essa história vai nos levar, não é? Então é isso mesmo. Daí, para a primeira fase do capitalismo, o denominado capitalismo mercantil, foi um pulo. O mundo industrial ainda não havia sido inventado, mas o sistema pré-capitalista, do século XV ao XVIII, adotara as trocas comerciais em larga escala, com regras bem claras. Dentre elas, o rei controlava o mercado, ou seja, havia o controle estatal da economia, deveria se exportar mais do que importar, ou seja, deveria se manter a balança comercial favorável e deveria se acumular metais preciosos. Então, rufem os tambores!
o sistema capitalista vai se consolidar na Revolução Industrial na Inglaterra, do século XVIII ao XIX, com o advento da máquina a vapor, que trocou a manufatura pela produção industrial. O velho Marx dizia: o moinho de vento nos deu uma sociedade com o senhor feudal. O motor a vapor nos deu uma sociedade com o capitalismo industrial. E aí, a burguesia, surfando na crista da onda, se fortaleceu vorazmente com o incremento do comércio. O modelo de produção deste período buscava de forma insaciável o aumento da produtividade, a redução de preços das mercadorias, para que se consumisse mais e mais. E, assim, a acumulação do capital. Mas, adivinhe, para que esse plano macabro desse certo, era necessário precarizar as condições de trabalho, impor longas jornadas laborais aos trabalhadores e reduzir ao mínimo os seus salários. Sem sombra de dúvida, não há como ficarmos indiferentes quando o assunto é capitalismo. O capitalismo industrial foi só o começo. Esta besta insaturável e camaleônica assumiu a forma de capitalismo financeiro, representado pelos monopólios de bancos, gigantes empresas multinacionais, bolsas de valores, especulação financeira, promovendo o acúmulo de capital no seu limite mais predatório e bárbaro. Mas, tio Simão, defina o capitalismo em uma frase. Impossível, neném. E tenha paciência. O capitalismo é um sistema econômico, mas também é um sistema político e social, baseado, vou repetir, na propriedade privada dos meios de produção, viu, amigo que me interpelou? Na busca obcecada pelo lucro e na chamada livre concorrência. O capitalismo é uma doutrina. Aliás, guarde essa dica do Miranda. O sufixo ismo aponta para doutrina, corrente filosófica, literária, artística, com um conjunto de ideias, como capitalismo, fascismo, socialismo, comunismo, cristianismo, que mais? Surrealismo, positivismo, cinismo. Cinismo não. Este é desprezo mesmo. Bem, voltando. Essa doutrina ela é responsável por gerar e agravar as desigualdades sociais, resultando em uma concentração de riqueza nas mãos de uma minoria, enquanto a maioria vive em condições de pobreza, exploração e exclusão. E esse sistema explora e aliena os trabalhadores, causando crises econômicas horríveis, políticas e ambientais, sendo estas últimas relacionadas à disputa por matérias-primas e recursos naturais. Essas situações resultam em poluição, desmatamento, perda da biodiversidade, mudanças climáticas e assim por diante. Além disso, esse sistema estimula o consumismo. Olha outro ismo aí. O consumismo desenfreado, o individualismo, a competição, levando à violência e corrompendo valores como a solidariedade e a cooperação. Ele valida a desumanização e incentiva comportamentos selvagens. Ufa! Chega? Não chega. Mais ainda quando o capitalismo se arma de selvageria. Sim, você já deve ter pronunciado o termo capitalismo selvagem um sem número de vezes, estou certo? Pois bem, quer saber mais? Este termo foi cunhado pelo Karl Marx na sua obra O Capital, refletindo a sua preocupação
com a concentração do poder econômico nas mãos de um Estado soberano, que ele associa ao conceito do Leviatã, descrito por Thomas Hobbes. Marx temia que essa concentração de poder resultasse em condições de trabalho miseráveis, o que ele denominou de pobreza da pobreza. Segundo Marx, o extremo empobrecimento das classes trabalhadoras, causado por essa entidade soberana, esse monstro insaciável, Leviatã, seria resultado de salários muito baixos, jornadas de trabalho exaustivas de até 14 horas, más condições de transporte, de moradia, além de um ambiente de trabalho degradante, estressante, que levaria os trabalhadores à beira da loucura. Ele argumentava que, nesse contexto, seria necessário o uso de drogas, como o ópio, para manter alguma forma de normalidade. Então vejam, Marx previu isso em 1897. Será que ele era um visionário? Não. Ele era um cientista social. E não, a classe trabalhadora não pode fazer de conta que está tudo bem no capitalismo, inclusive a escola pública. Não pode acreditar que basta esforçar-se suficientemente para termos uma vida digna. Para esse sistema, minha gente, a pobreza é um produto necessário, pois acumula riqueza enquanto produz e reproduz a pobreza. Segundo o Zé Paulo Neto, o desenvolvimento capitalista é necessariamente e irredutivelmente a produção exponenciada de riqueza e a produção reiterada da pobreza. E assim, a superação da pobreza só será possível na supressão da sociedade capitalista. E então, qual é a situação da escola em um sistema capitalista? Em primeiro lugar, é importante lembrar que nesse cenário o trabalhador é tratado como uma mercadoria pelo proprietário dos meios de produção, que ocupa uma posição privilegiada na pirâmide social das classes hegemônicas, que fazem uso de todos os recursos, honestos e desonestos, disponíveis para preservar sua posição dominante. Desde cedo, minha gente, desde cedo, as crianças são encaradas como futura mão de obra, futuros trabalhadores mercadorias, né, que garantirão o sustento das estruturas do poder hegemônico. Por isso, a prevalência nas escolas de tendências pedagógicas liberais. Opa, é claro que você sabe o que é o liberalismo, não é? Porque ele é um dos inúmeros tentáculos do capitalismo. Pois bem, as pedagogias liberais estão presentes no Brasil pelo menos desde o século XIX, as quais atuam para adaptar os estudantes às demandas do mercado e que propagam a falácia de que todos chegarão ao sucesso, basta se esforçar. O liberalismo educacional é representado pela pedagogia tradicional, pela velha escola nova, pelo tecnicismo. Então esses são exemplos perenes dessas perspectivas, que expurgam as possibilidades de uma visão crítica de mundo e especialmente o pensamento crítico-reflexivo sobre o próprio sistema econômico e os seus modos de produção. Prova disso são as estratégias didáticas mecanicistas, cognitivistas, reprodutivistas nas escolas públicas brasileiras, desde a educação dos pequenos até o ensino médio, que agora, com a reforma, exclui os componentes curriculares reflexivos e propõe, por exemplo, o canto maldito da sereia, da falácia chamada empreendedorismo, diante das gritantes desigualdades sociais. Agora, diga para mim, esses futuros empreendedores e empreendedoras partiram ou partirão das mesmas condições materiais objetivas? E, por outro lado, claro, incentiva a precarização, a alienação do trabalho docente, as formações iniciais e continuadas acríticas
intencionalmente deslocadas das funções sociais da escola, o incentivo ao tarefismo, as condições de trabalho desaviltantes, baixos salários, gestões autoritárias, relações desumanizadas e distanciadas, tudo conforme a cartilha do sistema capitalista. Claro que isso não para por aí. Como se não bastassem as pedagogias liberais implementadas pelas elites, a onda do neoliberalismo socioeconômico, que é uma metamorfose hedionda do liberalismo, que desponta na segunda metade do século XX, uma doutrina infame que, apoiada pelo Estado, coloca nas mãos do mercado a regulação das nossas vidas, dos nossos empregos, dos salários, que redunda nas retiradas de direitos arduamente conquistados, passa pela terceirização, pela privatização e chega muito rápido à educação. O neoliberalismo escolar. Nessa perspectiva, a escola é concebida como um meio de formar consumidores desde a educação infantil. O objetivo é moldar estudantes que sejam passivos, que não questionem as estruturas existentes, desencorajando qualquer pensamento crítico ou qualquer ação de mudança. E há uma imensa parcela, minha gente, de profissionais da educação que, mesmo integrante do proletariado, se enfeitiçaram pelo olhar da medusa e trabalham freneticamente, fervorosamente, pela hipocrisia do empreendedorismo e que defendem a trapaça chamada meritocracia. Deve ser culpa daquele velho barbudo tal do Carlos Marcos, que tem que explicar direitinho como é que a gente supera essas contradições sociais. Muito bem. O capitalismo molda a educação aos seus interesses. E como um tornado gigante, vai engolindo tudo que encontra pela frente. Seja oficialmente por meio dos currículos, ou de formações pedagógicas alienantes, propostas pelos órgãos educacionais do município, do estado, do país, seja nos modismos publicitários. Um rápido exemplo é o da excelência na educação, que é um maldito viés neoliberal entusiasta pela competitividade, por metas e por resultados quantitativos, onde o papel do professor, da professora, é reduzido ao de facilitador. E o processo de ensino, ele nada mais é do que uma mera transferência de conhecimentos, de conteúdos. E o profissional da educação é apenas um executor passivo do currículo. Ah, minha gente, o conceito de excelência tem como orientação o gerenciamento da qualidade total, o padrão ISO, cujas áreas de interesse são econômicas e técnicas. Portanto, típico do campo empresarial, está na cara, onde o aluno passa a ser um cliente e a instituição, ela é a fornecedora. Aqui se desconsidera qualquer dimensão humana, política, histórica, social da educação. Tem propósitos, o neoliberalismo, nessa perspectiva da excelência, tem propósitos bem claros. Anular a função social da escola em favor da manutenção do status quo vigente. A propósito, desconfiem, fujam de instituição pública de ensino que se alia a princípios do mundo corporativo, como a famosa tríade de visão, missão e valores. E eu já falei aqui demoradamente sobre isso no vídeo Neoliberalismo Escolar, Excelência ou Educação Pública de Qualidade Social. Dá uma olhadinha aqui no canto superior do vídeo, tem um link, e também o link está na descrição deste vídeo aqui embaixo. Então, minha gente, se o feudalismo prevaleceu por um absurdo tempo de 1000 anos, o capitalismo, se considerarmos
a partir da sua consolidação na Revolução Industrial, século XVIII ou XIX, já beira os 300 anos de existência, massacrando as classes inferiores. 3 séculos significam também que muitas gerações passaram pela Terra com plenas convicções, tanto do lado do oprimido quanto do lado do opressor, que a sociedade é assim mesmo. E não há como mudar. Alternativas existem. Esta conversa sobre as alternativas, ela está no vídeo intitulado "Você conhece alguém que dá chilique quando ouve a palavra comunista?", que eu apresentei neste canal. Está aqui no link das descrições do vídeo. Acompanhe, por favor. E sim, mais uma vez, não dá para ficarmos indiferentes ao capitalismo e como ele controla a educação. Por isso, somente uma pedagogia crítica, reflexiva, empenhada com as transformações sociais e com a superação das desigualdades, pode impor resistência a um sistema desumano e opressor. Claro, devemos estarmos cônscios das determinações sociais sobre a educação, mas certíssimos de que a educação contribui de forma poderosa para a transformação da sociedade. E eu finalizo com Paulo Freire, que vem nos renovar a obstinação para as lutas, nos ensinar na pedagogia da indignação que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. Eu espero ter esclarecido, ao menos razoavelmente, ao colega que me taxou de capitalista. E por tabela, a quem interessar possa, para que se posicionem de forma ativa, crítica e irredutível por uma educação que se volte à construção de sujeitos politicamente esclarecidos, igualmente comprometidos pela construção de um outro mundo possível. Aproveito para recomendar também a videoresenha que eu fiz ao livro A Escola Não é uma Empresa, o neoliberalismo em ataque ao ensino público, do Christian Laval, publicado pela Boitempo. Link também na descrição. Então, minha gente, novamente, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E, se puder, compartilhe este importante vídeo nas suas redes, nas coordenações pedagógicas da sua escola, compartilhe com os seus estudantes e mande também para aquela pessoa que vira e mexe, lhe chama de capitalista, porque você tem um carro novo, ou porque usa roupa de marca ou perfume importado. Porque isso definitivamente não lhe faz um capitalista, ou uma capitalista. Pode dormir sossegado ou sossegada. Então, curta, comente, ative o sino de notificações. Peço também que acesse o meu website, simãodemiranda.com.br, e lá conheça as minhas obras e as minhas palestras. Se ainda tiver um tempinho, vá lá no meu Instagram, @simãodemiranda. Lá tem sempre notícias frescas e conteúdos que eu julgo úteis para você, seus filhos e seus estudantes. Sigamos esperançando.